Fala galera do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, aqui nessa semana Marvel, né? E que eu tô trazendo vários quadrinhos, alguns que saíram agora, alguns que saíram tem um pouquinho de tempo, tá? Eu vou trazer um quadrinho, cara, muito legal. Eu acho que você ainda consegue encontrar na banca. Hoje particularmente eu fui no shopping e vi na Saraiva vendendo, então acho que ainda é possível se encontrar com uma relativa facilidade. Dependendo da cidade que você mora, aí como a distribuição é setorizada e tudo mais, você deve conseguir. E lógico, sempre tem comprar pela internet também, né? Lá você provavelmente vai conseguir até por um preço mais baixo, tá? E o quadrinho de hoje é o seguinte, cara. Homem-Máquina, você tá vendo, ó, que ela tem uma capa metalizada, uma coisa muito legal que a Panini tem feito atualmente, tá? Tem posto algumas edições especiais com as capas metalizadas muito legais, tá? E essa edição aqui, tá? Não fica atrás. O Homem-Máquina que tá custando... não tem preço. Não tem preço aqui. Bom, não lembro quanto eu paguei, mas deve ter sido na faixa de 25 pratas isso aqui, tá? Mas pela internet, como eu falei, você consegue mais barato. Uma edição capa dura, com 100 páginas, papelzinho especial lá dentro, obviamente, tá? Que reúne Homem-Máquina de 1 a 4. São só 4 ediçõezinhas de uma minissérie, cara. Muito legal, tá? O Homem-Máquina é um personagem pouco conhecido do universo Marvel, tá? Assim, do público geral, da galera que lê ocasionalmente, que vê filme e tal. Só pra aquela galera que lê realmente muito quadrinho, sabe, conhece mais o Homem-Máquina, que é um personagem meio obscuro, meio secundário, tá? Mas então por que a Panini resolveu lançar um encadernado de capa dura, com uma capa metalizada e tudo mais, do Homem-Máquina, cara? Porque o Homem-Máquina, essa minissérie aqui particularmente, é uma minissérie muito legal, um material bem raro, mas que tem um potencial bem diferente, porque... deixa eu tentar te explicar. A gente não tem coisas como essa sendo lançadas, tá? Não sei exatamente o porquê que a Panini deu esse tiro, mas foi um tiro extremamente acertado, tá? É um material, como eu falei, bem raro, tá? No Brasil a gente não lembra quando isso foi publicado, séculos atrás. Particularmente eu nunca tinha lido. E o que é isso aqui, Rodrigo? Bom, Homem-Máquina, cara, como eu falei, é um personagem secundário, meio obscuro da Marvel, que é basicamente um robô, tá? Ele é basicamente um robô. E aí, em 1985, mais ou menos a época que se passa, que foi escrita a história, na verdade a história foi escrita em 84, em 1984 o Homem-Máquina é desmontado e desativado, tá? E aí ele vai acordar 35 anos depois, isso mesmo, ele vai acordar em 2020, um futuro aqui próximo do nosso, tá? É legal pra gente ver a visão de futuro que a galera tinha, até no próprio De Volta para o Futuro, a visão de futuro que a gente tinha em 1985, de como seria, né, a situação atual do planeta. Bom, e qual é a situação atual? As indústrias Stark, tá? Do Tony Stark, do Homem de Ferro, elas cresceram muito e tudo mais, e os robôs agora fazem parte do cotidiano da sociedade. Só que, como sempre, existem mazelas da sociedade, uma galera que tá ali esquecida, que tá ali passando por problemas e dificuldades. E é justamente essa galera, tá, que fica atrás de peças de robôs, peças de equipamentos tecnológicos para vender, e são meio catadores, digamos assim. É uma coisa meio gang punk, com catadores de lixo, um negócio assim, tá? E eles acabam achando o Homem-Máquina. Como eles são ali uns nerds futuristas, sei lá, meio bandidos e tudo, bom, tá começando a entender o estilo da parada. É um negócio meio steampunk. Então essa galera, cara, eles acabam remontando o Homem-Máquina e reativando o Homem-Máquina 35 anos depois. E o Homem-Máquina vê a situação atual do mundo, tá? Vê essa mega corporação do Stark, e ele resolve ajudar esses garotos, né? Esses bandidos, essa ganguezinha, que na verdade eles não são bandidos, eles são revolucionários, digamos assim, eles são pessoas brigando por um espaço ali no mundo, tá? E ele resolve ajudar esses caras. Aí é basicamente essa a história. E eles vão lutar contra essa empresa do Stark, tá? Que é a atual detentora do grande poder do mundo. Porque tá com os robôs e tudo mais. Ela é a grande detentora da tecnologia. E essa história, cara, ela funciona muito bem. Ela tem um clima, como ela foi escrita na década de 80, ela tem um clima muito década de 80, tá? Então você vai sentir isso bem
durante a leitura. Se você curte os filmes da década de 80, se assim como eu, você nasceu nessa época e curte aquele estilo de história, de filme e tudo mais, esse quadrinho lembra muito um filme da década de 80. Não um filme especificamente, mas ele tem aquele estilo de década de 80. Então é um quadrinho de ação, de ficção científica, não é propriamente um quadrinho de super-herói, tá? É um quadrinho de ficção científica mesmo, até porque ele está tratando de futuro mesmo, tá? E é uma ficção científica da década de 80. É isso, a melhor descrição possível, tá? Para traduzir o que é isso aqui. E aí a gente tem o excelentíssimo trabalho do Tom DeFalco, tá? Que é o roteirista aqui do quadrinho. Ele é um cara, que ficou muito importante na Marvel. Ele foi crescendo dentro do universo Marvel, dentro do estúdio não, da editora Marvel, durante a década de 80, e foi ficando tão importante que ele se tornou o editor-chefe da Marvel, tá? Até 94 mais ou menos, ele era o editor-chefe da Marvel, até que ele inventou uma história lá de botar um decotão na Mulher Invisível, que não pegou bem e tudo mais, começou a rolar umas complicações, e ele mesmo ficou estressado, cansado daquilo, e ele meteu o pé. Mas se você for procurar o nome dele, você vai encontrar grandes quadrinhos, cara, que estão sendo lançados agora pela Salvat, até pela Panini, cara, grandes clássicos da década de 80 principalmente. Tem o dedinho do Tom DeFalco lá, geralmente ele tá como roteirista, ele tá envolvido nos quadrinhos. Então é um roteiro muito legal, funciona bem. Lógico, é o que eu tô te falando, não é um quadrinho, cara, meu Deus, essa é a melhor coisa que eu li na minha vida, nossa, isso aqui é uma obra de ficção científica digna de Isaac Asimov. Não, cara, não é isso aí. Isso aqui é basicamente um filmezinho de ficção científica da década de 80. Se tu curte esse tipo de coisa, esse material aqui é muito legal e eu acho que você vai gostar. Se você tá afim de porradaria de super-herói, se você tá afim de alguma coisa transcendental, se você tá afim de alguma coisa completamente diferente disso, não compre o quadrinho. Mas se você gosta disso, você vai se divertir bastante, tá? É um quadrinho muito legal, como eu falei, mas ele tem muito esse clima de década de 80, tá? Vamos lembrar... Deixa eu ver algum filme legal, cara, de ficção científica. Tipo Blade Runner, alguma coisa assim. Não que ele tenha um contexto e um enredo tão denso assim, tá? Mas ele se passa num futuro naquele estilo do Blade Runner, por exemplo. Beleza? Tipo... Qual outro, cara, que tava na minha cabeça agora? Até aquele Sobrevivente do Schwarzenegger também tem alguns elementos que podem parecer aquelas coisas meio caóticas, meio destruídas, mas não fica se ligando muito em filme exatamente como referência não, que não tá vindo nenhum muito bom aqui agora. Outro ponto importante, cara, é a arte do quadrinho. Desenho muito bonito, muito legal do Herb Trimpe, que foi um desenhista muito importante também dentro do universo Marvel na década de 80. Só que ele infelizmente sofreu com a mudança do estilo de desenho. No início da década de 90, com a criação da editora Image, tá? Com o Todd McFarlane, Jim Lee, esses caras criaram lá a Image e revolucionaram, muitas aspas, revolucionaram os desenhos dos quadrinhos. E aí em 96, como o traço dele era um traço diferente, era um traço mais clássico, mais década de 80, ele acabou sendo demitido da Marvel, uma situação bem constrangedora, bem chata e tudo mais. Foi demitido por não se enquadrar no estilo Image que a Marvel tinha adotado. Particularmente o estilo Image é uma bosta, né? Os caras realmente sabiam fazer. Jim Lee, McFarlane, eles sabiam, mas teve muita gente que cagou bonito achando que fazia alguma coisa parecida. Vou dar um exemplo aqui de Tom DeFalco e estilo Image. Essa série de quadrinhos está saindo agora, Massacre Marvel, que tem lá os X-Men e tudo mais, é uma coleção com a capinha preta que está saindo, que eu vou passar muito longe disso, te aconselho também a passar, tá? Ela tem esse desenho estilo Image. Aí tu olha a capa do negócio e tu vê que o negócio não é tão bem desenhado assim, é bem tosco, tá? Mas aí você também vê que o Tom DeFalco estava envolvido nisso aí. Mas isso aí é outra coisa, esquece. Mas vamos voltar aqui. Então um quadrinho muito bonito, muito bem desenhado, tá? Lógico, um estilo de desenho década de 80, mas muito bonito, um traço muito legal. E como eu falei, uma história bem divertida, bem interessante, bem diferente de ficção científica e, porra, muito rara, cara. E numa edição muito bonita, cara. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito legal de você ter na tua coleção. E eu acho que vale muito a pena. Volto a dizer, se você realmente curte
o clima oitentista, se você curte uma ficção científica, se você curte esse tipo de coisa. Se não, eu acho que não é o mais indicado para você. Mas se você curte, dá uma chance aí pro Homem-Máquina, que é bem legal, tá bom? Então, ficou aí mais um Crise nas Infinitas Barbas com o Homem-Máquina. E a gente volta aí essa semana de novo com mais quadrinhos da Marvel na Semana Marvel. Valeu, pessoal. Até a próxima.